Olá, sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e o programa Energia em Debate de hoje conversa com Rafael Matias. Ele é sócio fundador da comercializadora Capital Energia. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, William? Boa tarde, como vai? Tudo bem, boa tarde. Bom, Rafael, a partir do início desse ano, nós tivemos aí a entrada em vigor do PLD horário, né? Uhum. Das liquidações da CCE. O que pode ser dito aí sobre o PLD horário já nesses primeiros dias de vigência do modelo? Enfim, como a Capital se preparou para isso também? Você pode Tá falar um pouco para a legal. gente? Claro, claro. Acho que foi um desenvolvimento bacana, né? A gente vê o mercado progredir. Há tantos anos se falava no PLD horário, né? E entrou, óbvio que a gente sabia, né, que um desenvolvimento desse tamanho ainda a gente tem muito aperfeiçoamento, melhoramento, mas a impressão que a gente tem, né, é que a gente agora consegue ter uma visão melhor, hora a hora, mais fiel do que está acontecendo na operação de fato, né? Então a gente tem uma condição real, de um mercado. Então a gente espera que ao longo do tempo essas condições elas sejam acopladas aos preços, né? E isso vai retratando o sinal de preço hora a hora, né? E para o mercado. Óbvio que ainda a gente tem bastante desafio, eh, embora eu olhando pelo lado positivo, acho que o PLD horário ele traz a oportunidade de nós desenvolvermos, né, melhores modelagens, melhores representações do modelo. Então, acho que o maior exemplo disso é a eólica, né? A eólica hoje é uma fonte bastante importante, né, dentro da nossa matriz, mas a gente tem ainda um histórico bem limitado de vento, né, de comportamento de vento. A gente começa a entender como é que funciona melhor isso hoje, e ainda ele não é, ele pode ser melhor representado no modelo de preço, né? Então, o PLD horário vai permitir a gente avançar nesse aspecto. Legal. Em relação ao consumidor, já deu para observar algum tipo de mudança no comportamento, busca por horários mais baratos? Teve alguma coisa É, assim ou ainda é cedo para falar? ainda é cedo, assim, a não ser que aí a gente tem duas situações, né? Vamos dizer, um consumidor que eventualmente venha consumir num horário muito desfavorável, Uhum. eh, provavelmente a maioria não consegue remanejar tanto esse consumo, mas eh, eu acho que ao longo do tempo, e a gente está falando até num espaço mais curto, né? Você precisa Uhum. entender, está todo mundo entendendo como é que funciona a questão de curva de carga, até mercado, como se proteger, é natural que o mercado vai avançar nesse sentido. E Uhum. aí os consumidores eles vão se proteger ou mesmo monetizar essa curva de consumo, né? Pode ser até que ele tenha uma curva de consumo no qual ele consuma menos nos horários mais caros e isso acaba sendo mais favorável para ele, né? Ele pode monetizar isso. Eh, então, e aí quando você tem uma abertura, né? A gente vai falar, sei que você vai explorar esse tema de abertura de mercado, que é um tema Uhum. bastante atual. A gente, no futuro, pode até ter um consumidor residencial ou um comercial escolhendo o horário para um consumo, né? Um eletrodoméstico mostrando lá qual que é o horário mais favorável, né? Agora o preço está mais caro, agora o preço está menos caro, né? De uma forma simplificada, e o consumidor escolhe a hora que ele quer consumir. Acho que esses são os avanços de mercado que a gente vislumbra num futuro próximo, né? Entendi. Bom, antes da entrada em vigor, falava-se bastante de novos produtos, etc. Inclusive essas mudanças, né, que se esperam de comportamento de consumidor, etc., talvez tragam isso. Como que vocês têm visto isso? Vocês têm planejado algum novo Sabe, produto? então, Enfim. William, a gente tá bastante ativos com alguns consumidores que a gente identificou esses produtos. O que acontece nesse momento é que o país como um todo ele está numa recuperação de consumo pós-Covid, né? Então, é, Uhum. acaba até sendo um pouco difícil de você fazer um planejamento junto com os consumidores nesse sentido, né? Porque vamos dizer assim, hoje o consumidor ele está até com alguma dificuldade de fazer um planejamento de consumo, né? Até por não saber de novas medidas, algumas restrições que possam vir. Então, assim, o PLD horário, infelizmente, ele acabou entrando num momento
que existe uma dificuldade, né, de planejamento. Então, esses produtos eles estão sendo ofertados, a gente começou a olhar alguns consumidores específicos, mas a impressão que eu tenho é que vamos dizer, essa atenção toda que o Covid necessita, né, num planejamento de um consumidor, ele desfocou um pouco do horário, sabe? Uhum. Entendi. Em relação ao início da operação de derivativos, né? Esse mês a gente também viu, né, uma outra novidade do mercado É que foi verdade. o início das operações no BBCE. O que a gente já pode falar dessas primeiras transações e qual a perspectiva de que vocês na Capitale têm para esse mercado de derivativos? Então, a gente acho que é uma outra enorme conquista do mercado, que também há tantos anos se falava disso, né? Uma conquista do BBCE, então, de poder operar isso. O que a gente espera, né? A gente espera que esse produto, ao longo desse ano, ele vá ganhando liquidez, as casas ainda estão se preparando para isso, né? Até de estrutura, quando eu digo estrutura financeira, estrutura tributária, estrutura jurídica, para essa questão dos derivativos, né? É um instrumento no qual ele é um instrumento melhor para fazer hedge e proteções de preço, então, que se antes fazia no físico, você vai poder fazer no derivativo. E por que ele é melhor? Ele te traz uma economia e te traz uma diminuição, uma mitigação da parte. Você acaba liquidando pelas diferenças, né? Então, você tem uma redução do valor total, né, de fluxo de dinheiro, né, envolvido. Então, é um produto mais simplificado, inclusive, porque não é o físico, né? Você não tem que fazer o registro para cá, o registro para lá, a plataforma já está bastante automatizada, então, eh, acaba se simplificando bastante. Uhum. Legal. Bom, o PLD horário também acaba incentivando, de alguma maneira, essa busca por proteção, etc. Uhum. Como que vocês veem também essa questão? Então, você inclusive vai poder fazer isso nas semanas, né? Eventualmente, mais para frente, e talvez nas horas. A gente, como eu te disse, assim, acho que o mercado ainda não está demandando tanto de questão de PLD horário por conta de todas essas incertezas que eu mencionei, né? Uhum, Mas acho que, assim, importante, o mercado avançou, né? Hoje você tem os derivativos, você tem uhum, um PLD horário assim, agora é desenvolver os dois mercados, né? Tanto para benefício do consumidor, e aí acho que o objetivo final de tudo é uma redução de preço, de custo, né, no consumo, né, dentro uhum. de um ambiente seguro. Entendi. Bom, a gente vê também em relação a essa questão dos derivativos um interesse grande de atores do mercado financeiro, né? Uhum, Eles demonstraram aí verdade. recentemente um interesse bem grande, alguns bancos, inclusive, abrindo canais de comercialização, etc. Como que vocês enxergam essa aproximação entre os dois mercados e o que a gente pode falar aí de futuro, né? Como que a gente pode pensar o futuro dessa relação entre esses dois nichos? Eu acho que a aproximação é muito saudável, acho que ela é inclusive complementar, a entrada dessas instituições financeiras, elas trariam mais liquidez para o nosso mercado sempre teve uma liquidez mais restrita, né, então, com o derivativo você vai ter, maior liquidez, a partir do momento que você abrir os bancos, as instituições abrindo isso, para operação através de fundos ou eventualmente até uma pessoa física, você acaba tendo mais liquidez. Então, e aí eu acho que tem um outro ponto também que é a governança, né? O nosso mercado, você conhece bem o mercado de energia, o mercado de energia é um mercado, a gente fala que é novo, né? É um mercado que vem se desenvolvendo, nem sei se é tão novo assim, já estamos falando de 20 anos, né, de mercado, embora Uhum, esteja num desenvolvimento constante e os próximos anos prometem bastante nessa questão de desenvolvimento. Mas é um mercado que ele vem ganhando governança, vem ganhando profissionalismo e isso vai acelerar, né? Essa aproximação com o mercado financeiro, que a gente sabe que o mercado financeiro esteve nesse mesmo estágio, talvez na década de 80, né? Que é o que a gente ouve bastante. Então uhum. a gente vai acelerar esse nível de governança dentro do nosso setor.
Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho sobre hidrologia e preço de energia, né? Recentemente a gente teve um início de período úmido com volumes menores de chuva, né? Fazendo com que os reservatórios chegassem aí no começo do ano em níveis ainda muito baixos. Uhum. E como a gente sabe também, isso afeta o preço da energia no curto prazo. Qual a sua expectativa aí para esse cenário no decorrer do ano e também para fevereiro, né? Que é o mais próximo? Uhum. Então vamos lá, né, falar um pouco de chuva, que é um tema recorrente, né, todo ano ele chama bastante atenção pela nossa operação, do nosso país, né, uma operação ainda, que tem a questão hídrica muito importante e a gente depende, de um período úmido, né, que é o período que a gente chama, que agora é o verão, onde ocorrem as chuvas nas cabeceiras dos reservatórios. Eh, Esse ano Hum, ele está sendo um ano, bastante desafiador, porque, eh, claramente a gente não tem um bloqueio de chuvas, né, então, como se já se viu em uhum, anos bastante ruins, bloqueio de chuva, a gente não teve esse ano isso, né. Então se você observar, a gente teve, chuvas, quase que diariamente durante esse período, não na intensidade e talvez nem não no local que se espera para um período úmido, tá. uhum, Então acho que esse é o problema. Então, hã não dá para cravar que a gente vai ter uma situação, horrível, mas, assim, o reservatório, de fato, não está respondendo da maneira que se imaginava ou que se espera para um período úmido, né. Isso já vem, refletindo no preço do segundo semestre, por exemplo, né, de energia, já se imaginando que haverá uma dificuldade de operar, né, de forma confortável. O sistema não não vai ficar confortável, com reservatórios no período seco. hum, Então, assim, para dar um pouco de parâmetro, né, então desde outubro, que se denomina o início do período úmido, né, quando inicia-se uma situação climatológica diferente, que é o período de transição da primavera para o verão, a gente tem tido mais ou menos, 70% da média histórica de ENA, né, que é a energia afluente que se transforma em megawatt. Então, assim, como você teve 70% nessa média, assim, mais ou menos recorrente, a gente tem mais 2 ou 3 meses aí de denominado período úmido, né, se uhum, pode falar até em 3 se o período úmido postergar um pouco. Hã, Acaba tendo uma pressão grande, né, para ter uma chuva importante entre fevereiro e março, né, alguma coisa desse tipo, para você ter um reservatório que se recupere de uma forma, se não for, eh, alguma coisa parecida com o ano passado, né, que a gente não vai passar de 50% de recuperação desses reservatórios. Eh Então, assim, dito isso, esses reservatórios, vão ficar, vamos dizer, o INS vai ter trabalho para operar, né, o uhum, sistema, a água não vai ser abundante ao longo do ano. entendi. Bom, para fevereiro você tem alguma perspectiva, alguma previsão? Como que você Então, vê? assim, os mapas ainda são limitados, né, Uhum, a gente está no final de janeiro, o que se sabe é que, a gente está tendo, né, diferente do que a gente teve nos últimos meses, a chuva uhum, tem se deslocado mais ao sul, então os reservatórios do sul, eles estão enchendo, mas que nessa época o importante seria, outros reservatórios, se recuperarem, né, não exatamente os do sul. Hã então, assim, até o começo de fevereiro não se enxerga, nada relevante ao ponto de ter uma recuperação, né, então fica essa questão para, sei lá, os últimos 20 dias de fevereiro. Os meteorologistas, eles dizem que eles não estão tão pessimistas assim, tá, a maioria deles, pelo menos, não é uma uhum, unanimidade, mas a maioria não está, diz que tem chuva, que vai haver chuva. O que se sabe é que, uhum, assim, daqui a pouco o período acaba, né, então, assim, por mais que você tenha chuva, o que se já dá como certo é que você não vai ter uma recuperação de forma confortável. uhum, Agora basta saber qual o nível que a gente chega, né, se é muito entendi. ruim ou se é ruim. Em relação a preço,
Você enxerga preços melhores um pouco agora em fevereiro, ou a gente... Fevereiro vai ter uma condição muito particular, né? Porque você teve uma chuva. eh, Você conhece um pouco como é que funciona o nosso modelo de preço, então ele às vezes ele é contaminado por alguma chuva que acontece pontualmente em algum num local importante para o sistema, né? Então, como em fevereiro a gente teve, fevereiro, como agora no final de janeiro a gente teve uma chuva muito importante no sul do país, que ela pegou inclusive Itaipu, a gente entra com um preço mais baixo, né? Então nós estamos falando algo entre R$ 150, né? No limite 100 até 200, alguma coisa assim. Eu sei que é um range grande, né? Mas ainda existem algumas incertezas. Estamos falando de, sei lá, 150, 160, 170, alguma coisa desse tipo. E aí, ao longo do mês, ele vai depender de como é que os mapas estão enxergando a chuva que vem por aí, né? Mas o fato é o seguinte, aí extrapolando um pouco fevereiro, né? Porque Uhum. é, acho que esse é o planejamento do ano. O que a gente tem visto é que, dada essa condição de reservatório, o preço ele vai depender muito da chuva que acontecer naquele mês, né? Então, como eu disse, eventualmente uma chuva contamina pontualmente o modelo e o preço cai. Mas vai ter muitas variações ao longo do ano, né? Isso que a gente tá esperando, William. Entendi. Em relação, por exemplo, ao ano passado, dá para a gente pensar em preços um pouco mais elevados? Ou a Dá. gente tem? Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma retrospectiva do ano passado. O ano passado teria sido um ano de preços extremamente alto durante o ano, se não fosse a redução de consumo drástica que nós tivemos, né, nos meses da pandemia, né? Principalmente no início, né? No início da pandemia foi bem ruim. Então, eh, considerando que a gente teve alguns meses de preço baixo por conta dessa redução de carga, imagina-se que esse início vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Por outro lado, os meteorologistas dizem também que as chuvas no período seco, elas devem ficar um pouco melhores do que ano passado, que foi muito ruim, né? As chuvas ao longo do período seco, o sul ficou num estado muito ruim lá, não só para energia, agricultura, tudo, ficou bastante sofrido. Então, é, é, o que se diz, o que se espera pelas forçantes climáticas que estão previstas para esse ano é que seja um pouco, o período seco, desculpa, seja um pouco mais favorável, ajude um pouco a não dar essa disparada de preços excessivas, né? Uhum. Bom, você mencionou da carga, né? E eu queria falar um pouquinho justamente dela com você, né? Como você mesmo disse, ano passado a gente teve esse efeito, né, do coronavírus, da pandemia, que acabou afetando bastante. Como que você vê para esse ano, né? A gente tem visto aí aumentar a quantidade de infectados em alguns estados, enfim, governos estaduais e até municipais impondo novas medidas restritivas. Você acha que pode ter novamente algum impacto sobre a carga? A capital tem sentido o efeito disso? Então, vamos lá, a gente está recentemente, né, desde segunda-feira, numa fase diferente aqui em São Paulo. São Paulo, especificamente, responde por uma parte importante da carga do país, e isso é sensível a preço, e a gente tinha até um pouco de dúvida, né, porque é tudo muito inusitado, né, você não sabe como que se vai se comportar. Então, você está falando assim, olha, a fase vermelha durante a noite, né, das 8 da noite às 6 da manhã, né, é difícil você fazer um mapeamento de como isso afetará a carga, até então, né? Eh, o que a gente viu até o momento é que não está afetando, tá? Então, a mesma carga que a gente tem observado, mesmo durante a noite, é uma carga muito parecida com o que se tinha há uma semana atrás, no qual a gente estava na fase laranja. Então, por enquanto, não. Esse tipo de restrição que se impôs aqui em São Paulo, que é a fase vermelha durante esse período da noite, que você já tem uma atividade mais moderada de consumo, né? A gente não sentiu diferença ao ponto de
de ter algum impacto no preço. Aí falando um pouco, né, o que a gente teve lá há quase um ano atrás, né, estamos falando de abril, que começou o impacto na carga, né, de fato, final de março, começo de abril. A gente ainda não trabalha com essa hipótese, William. Óbvio que se a gente tivesse algo parecido com o que ocorreu lá, o impacto é grande, tanto quanto um ano atrás. Uhum, Para dizer um pouco o que aconteceu lá, assim, a gente tinha 3 renegociações diárias durante um período com clientes. A gente sempre colocou. Acho que aqui vale ressaltar alguns temas de aprendizado, né? A gente se uhum, colocou ao lado de cada cliente. Foi um período de grande trabalho mesmo, porque a gente teve que entender qual era o problema de cada cliente. Tinha até partes bastante interessantes, né? Um problema de um condomínio é diferente de um problema de um shopping, que é diferente de um problema de uma indústria, né? Então, a gente teve uhum. vários casos que a gente pôde ajudar e teve que modelar a solução do problema de forma diferente a todos os clientes que a gente faz a gestão, né? Ou vende, ou até nem faz a gestão, vende energia mesmo, que nos procuraram, tal. Acho que o que vale muito ressaltar, e que acho que me deixou bastante orgulhoso, William, como Uhum, brasileiro, foi o respeito aos contratos. No começo, né, da pandemia, acho que estava todo mundo um pouco ansioso, né, o uhum, que ia vir, né? Hoje parece que a gente nem se lembra, né? Quando a gente estava em abril, poxa, se é que a gente se lembra, o lockdown era para durar 10, 15 dias, né? Acabou durando meses, né? Então, assim, naquele momento, a gente fala assim, cara, o que vai acontecer, né? Quando que isso é o final, né? A gente uhum, via aquelas imagens que ainda a gente não estava no pico da Europa e não conseguia fazer traçar uma perspectiva, né? De se melhorar quando melhora. Mas, assim, por conta dessa situação, óbvio que todo mundo se preocupou em judicializações, em coisas desse tipo, o que não aconteceu no mercado. O mercado foi muito maduro, as partes bilaterais se resolveram, o respeito ao contrato aconteceu na sua ampla maioria, e os poucos casos que eu vi, né, nós não tivemos nenhum, mas os poucos casos que eu vi que foram judicializados, as decisões judiciais foram muito boas, foram sempre pró-contrato, né? Então, isso me deixou bastante até orgulhoso no nosso ambiente de negócios, né? Até transcendendo um pouco o setor elétrico. Então, o que se viu na época foi, como eu te disse, né? A gente acabou estendendo contratos, dando mais flexibilidade, alongando, né, esses nossos contratos em contrapartida, e isso acabou sendo bom, né, para o consumidor, acabou sendo bom que a gente, para nós que estendemos a relação também com o consumidor, assim, se a gente falar um pouco do comportamento, né, acho que o consumo ele voltou até mais rápido do que se imaginava. Então, assim, acho que foram essas lições, viu, William? uhum. Bom, caso a situação se agrave, a gente tenha medidas restritivas aí mais duras novamente, enfim, a gente pode ver o que a gente pode esperar, né, para o setor estar preparado, as comercializadoras, enfim. Houve algum aprendizado que a gente pode tirar daquele momento e Uhum. talvez tentar mitigar a dificuldade, enfim. Vamos lá, né? Primeiro, assim, como eu te disse, a gente não tem trabalhado com esse cenário, um cenário, você vê, hoje os números eles estão tão ruins quanto naquela fase, né? Uhum, E já se vê, é, eu acho que esse problema a gente tem que pegar um passo atrás, né? Ele transcende um pouco o mercado de energia, né? Então, os números estão tão ruins quanto, eu não vou entrar no mérito, porque eu não sou especialista se deve ou não deve fazer lockdown, se o número está pior ou está melhor. O que a gente vê são casos crescentes, né? UTIs cheias aí, a gente está numa fase vermelha num período do dia.
Por outro lado, e aí fazendo análise fria, né, não defendendo nenhum lado, o que a gente vê é um esgotamento da capacidade financeira das empresas se restringirem às suas atividades. Então, quando você me pergunta, né, e eu não vou responder especificamente das comercializadoras, ainda vejo as comercializadoras ah, bem capitalizadas, nenhuma passou por um problema dessa Uhum. natureza, mas assim, é óbvio que aí falando como um mercado geral, se a gente tivesse uma situação parecida com o que tivemos no ano anterior, em 2020, certamente teríamos enormes dificuldades, eu não estou falando da capital, no mercado em geral, né? Teria uma inadimplência aumentada, e aí não seria no mercado de eletricidade, né? Acho que seria de uma forma global. A gente pode até ver algumas desobediências já, né? Você vê sinais de desobediência da sociedade em relação ao cumprimento de normas de governadores e prefeitos, né? A gente viu muito isso agora, em época de temporada tal. E William, não estou falando assim, a gente não está, quando falando, sei lá, da grande indústria que a gente, né, envia nota e ele coloca no SAP, né? Esse cara, a gente vai arrumar um jeito de se ajudar, de fazer o contrato. Nós estamos falando de todos os níveis sociais e empresariais, né? Então, certamente, se a gente tivesse uma situação parecida com aquela, haveriam problemas. É até difícil mensurar quais seriam esses problemas, mas haveria e não seria restrito ao setor elétrico. Entendi. Bom, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala de aceleração de casos, etc., a gente vê uma luz no fim do túnel, vacinação, etc. Como que você enxerga isso? De que forma a vacinação pode influenciar na perspectiva de melhora da atividade econômica e, consequentemente, do consumo? Uhum. Acha que ela por si só traz essa luz no fim do Ah, túnel? a gente acredita sim. Eu acho que tem, inclusive, se a gente olhar, você vê que eu sou particularmente otimista, né? Mas Uhum, se você olhar, vou pegar um caso que a gente tem olhado, o Israel, por exemplo, que tem uma população pequena, né? É de amostragem até mais fácil e começou uma vacinação antecipada. Não é a mesma vacina que se pretende daqui, mas é, você vê que lá já diminuiu 60% casos de internações graves uhum, de pacientes com 60 ou mais anos, né? Então, puxa, um número muito importante, muito substancial, muito importante, né? Então, uhum, nos dá a impressão, enfim, a gente tem ainda a questão brasileira, né, de você ter uma população grande, de você ter uma extensão territorial que tem enormes desafios, né? Mas, uhum, eh, por outro lado, também, e aí, de novo, não falando como especialista, mas o que a gente já ouviu é que eh, o Brasil tem uma grande experiência com vacinação em massa, né? Então, estamos uhum, ah, olhando que acho que nos dá a impressão de que será suficiente para a gente superar, né? Vai resolver o problema? Acho que não resolve, mas falando em você melhorar a situação atual e isso não ter mais ou ter um impacto pequeno, apenas, né, marginal no consumo de energia ou na atividade econômica, nos dá a impressão que sim, tá, William, que será suficiente a vacinação. E aparentemente rápida. legal. Bom, Rafael, falando um pouco agora sobre mudanças regulatórias, né? No começo você comentou um pouco, mas sendo É. mais específico agora, a gente tem o setor com uma agenda extensa, né? Principalmente para esse ano, enfim. Bom, uma das que mais chama atenção, principalmente para o Mercado Livre, é a redução dos níveis de carga para os consumidores entrarem, né, no Mercado Livre. Como que a Capital está se preparando para isso? Então, né, o nosso setor ele sempre foi um setor onde nós lidamos com atacado, né? Comparando sempre ao mercado financeiro, a gente lidava com o segmento corporate e isso foi descendo, né, de nível de consumo. E a gente claramente vai entrar agora num cenário de consumo varejo ou atacarejo, né?
depende de como a gente for chamar. Como é que a gente tem visto isso, tá? A gente tem visto da seguinte maneira, a gente tem dividido vamos dizer, o planejamento aqui da forma no qual a capital ele tem que atuar do jeito que ela atua hoje, respeitando o nosso DNA. O que nós fizemos? Recentemente, nós nos tornamos sócios de uma empresa chamada Lemon Energia, é uma plataforma digital de GD, e aí lá o consumidor ele pode ter uma experiência bem bacana e simplificada de contratação de energia, basicamente solar, né, um consumidor desse tipo de GD, de uma forma super simplificada, super, né, simples, numa contratação desse tipo. E esse é um mercado muito promissor, né? Ele já se desponta como um mercado muito promissor. E aí isso é com o que existe hoje, né? E aí, falando um pouco da abertura de mercado, e aí a gente vai ter um potencial gigantesco de novas unidades, né? Podendo migrar para o mercado livre. E aí, consequentemente, ter economia, né? Isso traz todo um benefício para o país, mais competitividade e tal. O que a gente tem feito no momento é que nós estamos trabalhando numa proposta para esse tipo de consumidor, para esse nível de consumidor, no qual ele possa ter uma segurança e uma simplificação no seu processo de contratação. Então, eu acho que é isso que esse consumidor ele deseja, né? Então, para isso você tem toda essa digitalização e a gente tem que entregar uma segurança de contratação e uma simplificação operacional para ele, porque ao contrário de um consumidor eletrointensivo, esse tipo de consumidor, a energia é apenas um insumo como outro. Obviamente, a energia tem energia elétrica, né, tem a importância para todos, mas ele acaba sendo um insumo como outro. Então, ele não tem que se preocupar, não tem que, né, entender sobre energia, não tem que virar especialista sobre energia elétrica, né? Uma outra forma de pensar. Legal. A Capital espera ter uma atuação forte no varejo, nesse mercado de varejo? Sim, por isso que a gente tem estudado essa proposta, né? A gente provavelmente vai entrar com uma proposta bacana para esse tipo de consumidor. Entendi. Você tem um prazo para entrar com essa Em proposta? breve a gente vai ter novidade, aí eu te conto, a gente vai ter algumas novidades aí em breve. Legal. Assim, a primeira novidade, isso foi alguns meses atrás, né, que é a Lemon, vamos dizer, que um mercado que existe hoje já, Uhum. né, o mercado, aí falando de um mercado como um todo, o mercado tem que ficar mais digital, né, que se chama hoje, mais Uhum. simples, né, menos... Então, vamos dizer, o ideal é que e aí você conhece bem o setor elétrico, você sabe que o setor elétrico ele veio de uma transição de um modelo totalmente estatal, né, então a gente tem alguns processos que a gente tem que se questionar como mercado se aqueles processos de contratação faz sentido. E nisso eu acho que a gente hoje tem uma diretoria da ANEEL, CCE, com uma cabeça muito moderna, muito alinhada com o desenvolvimento do mercado. Óbvio que nada é simples, né? Mesmo nos países que já estão mais avançados nessa questão de abertura de mercado, todos têm desafios. Setor elétrico é um mercado desafiador, porque você tem uma operação por trás que não pode falhar, né? Então, mas acho que eu tenho uma impressão muito positiva de abertura, né, desse mercado vai se desenvolver bastante, a gente vai ver muita coisa. E aí, falando, né, isso vai acontecer ou via regulatório ou via de tecnologia, né? A gente vai ver muita coisa também acontecer, tecnologicamente falando, nos próximos 5 anos aí. Legal. Bom, ainda nessa questão da modernização do setor, você acha que essa agenda anda toda esse ano? Ou devido às características do ano, talvez não seja tão simples assim? Talvez não seja tão, a gente sabe, né, talvez não seja tão simples assim, o problema não é só Covid, né, você tem hoje uma situação política não muito estável no país, então, Uhum. e a gente já viu isso acontecer, né, no próprio governo Temer a gente já viu isso acontecer. Mas, de novo, assim, tem gente bastante engajada, eu
confio bastante nos nossos diretores lá da ANEEL, enfim, e que a gente, como empresa do setor elétrico, e também eu sou um dos conselheiros da Abracel, né, da Associação dos Comercializadores, a gente faz a nossa parte. Então, a gente tem uma agenda ali né, de cumprimento do cronograma. Legal. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Energia em Debate. Gostaria de agradecer a participação do Rafael Matias. Obrigado, Rafael. Obrigado, Né? William, foi um prazer. Conversa boa. Legal, prazer foi meu. O programa Energia em Debate fica por aqui e nos encontramos novamente em fevereiro. Até lá.